Olá, boa noite. De novo, no escuro, o prédio da NTV fica sem fornecimento de energia elétrica. O CEMIG demora a atender pedidos para restabelecimento e a energia só volta a funcionar horas depois. O fuzil 762 é localizado pela PRF em Patos de Minas. O OAB solicita ao MPF providências para apurar a não realização de perícias. Estudantes ansiosos com o Enem 2020 arriscam palpites sobre a redação. Faixas de contribuição dos empregados com carteira assinada são atualizadas. O casamento de Madalena Gordiano, que foi prometida à mulher uma pensão. E as notícias sobre o enfrentamento à pandemia em Patos de Minas. Esses são só alguns dos nossos destaques desta sexta-feira. Fique ligado. Mais uma vez, o prédio onde está localizado a NTV ficou sem o fornecimento de energia. Por volta das 3h30 da tarde desta sexta-feira, houve a interrupção. Prontamente, comunicamos à Companhia Energética de Minas Gerais. Ao longo do dia e no início da noite, cobramos respostas tanto para o motivo da queda de energia quanto para a previsão de retorno. Entretanto, apesar das insistências, não fomos sequer respondidos, tendo que esperar o cumprimento do dever pela CEMIG, que de novo se mostrou lento. Os trabalhos das equipes da NTV, Patujá e Nossa FM foram prejudicados. E desta vez mais grave. Pela primeira vez desde o início do Opinião Regional, o programa não pôde ser exibido. A Nossa FM ficou fora do ar e o Patujá também não pôde ser abastecido com notícias. Técnicos da CEMIG iniciaram os trabalhos em um transformador na Major Gotti para troca de fusíveis. Passavam das 18h30. Minutos depois, 18h42, a energia foi restabelecida. Mais de 3 horas depois, desde a interrupção, e que levou poucos minutos para resolver. Lamentamos mais uma vez por essa falta de agilidade da CEMIG. O ofício do jornalismo, que já é uma corrida contra o relógio, para estar junto com o fato, foi ainda maior nesta sexta-feira para que pudéssemos entrar no ar. Mas aqui estamos, cumprindo o nosso dever de informar. As faixas de contribuição dos empregados com carteira assinada foram atualizadas. Veja só como ficam os valores. Com o reajuste de teto dos benefícios pagos pelo INSS passando de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57, os valores pagos pelos contribuintes com carteira assinada ficam da seguinte forma: quem recebe até um salário mínimo de R$ 1.100 pagará 7,5%. De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 pagará 9%. De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 pagará 12%. E de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 pagará 14%. A mudança passa a valer a partir de fevereiro, sendo referente ao mês de janeiro. E neste mês, a tabela segue as normas antigas. E pela reforma da Previdência, o trabalhador que recebe mais que um salário mínimo passa a pagar os 7,5% descontados dos R$ 1.100, mais o percentual do valor que recebe a mais. Por exemplo, se ele ganha R$ 2.000, pagará os 7,5% dos R$ 1.100, mais 9% dos R$ 900 que excedem o valor. E assim vale para os demais percentuais. Nesta quinta-feira foi realizada a reunião solicitada pela OAB ao Ministério Público Federal, em busca de solução sobre a interrupção de perícias médicas no INSS em Patos de Minas. O Instituto justifica que faltam profissionais de limpeza e estabelecer cronograma de atendimento, mas estabeleceu prazo para retomar os atendimentos. Desde o início da pandemia, os beneficiários do INSS têm dificuldades para acesso a serviços.
Alguns são feitos remotamente pelo site do Instituto, mas as solicitações de benefícios por incapacidade, por exemplo, não são atendidas. O principal transtorno que nós temos hoje, que os segurados do INSS têm hoje, é na marcação de perícias. As pessoas que estão necessitando de benefícios por incapacidade estão encontrando dificuldades para receber o benefício porque a agência de Patos de Minas ela está sem perícia presencial. Com a interrupção na agência em Patos de Minas, a saída é buscar atendimento em outras cidades. Nós tivemos notícia, a OAB teve notícias que os benefícios estão sendo marcados para a cidade de Uberaba, para a cidade de Uberlândia e para a cidade de Paracatu. O que vem trazendo grande transtorno, porque o segurado que ele busca um benefício por incapacidade, ele já está demonstrando que ele não tem condições, nem físicas e nem financeiras, de ficar se deslocando. A OAB, então, ingressou com uma representação no Ministério Público Federal para cobrar e tentar o retorno presencial dos atendimentos na agência do INSS em Patos de Minas. Em ofício, o Instituto respondeu que depende da contratação de funcionário para a limpeza do local e estabelecimento de fluxo de atendimento. Problema que prometeu solucionar até fevereiro. Na audiência remota, nesta quinta-feira, o presidente da OAB, membros da Comissão de Direito Previdenciário e a procuradora do MPF voltaram a reforçar a necessidade dos atendimentos presenciais para evitar transtornos aos segurados. Depois do intervalo, a gente dá sequência à série de reportagens sobre Madalena Gordiano. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, adiado para o início deste ano devido à pandemia de Covid-19, será aplicado nos 2 próximos domingos, 17 e 24 de janeiro. Uma das partes mais importantes da prova é a redação. O Arthur, de 19 anos, é estudante e está se preparando para realizar o Enem 2020, para cursar faculdade de medicina. Estuda horas e horas todos os dias para conseguir realizar uma boa prova. Esta é a 3ª vez que ele fará o exame e já tem esquematizado a forma de responder as questões objetivas e a redação. Eu trabalho em cima da recorrência dos pesos da prova. No primeiro dia, pela redação ser a prova que dá mais pontos e eu ter uma certa facilidade, eu de cara eu não começo fazendo a prova pela certa ansiedade. Aí eu faço umas 5, 10 questões para me familiarizar com o ambiente e tal, a prova. Aí depois eu vou, e isso antes eu já tinha olhado o tema, né? Que aí eu vou pensando no meu, sem fazer a prova, pensando na redação, no tema, e aí depois umas 10, 15 questões que eu começo a fazer, aí eu faço a redação toda. Aí depois eu vou e volto para a prova objetiva, faço algumas questões, depois passo ali para a redação. Aí depois eu continuo a prova. Uma das partes mais importantes do Enem é a redação, e a escolha do tema é sempre muito aguardada pelos estudantes. Na edição de 2020, são muitos os assuntos que poderão ser abordados. Pelas especulações que todo mundo está fazendo, a gente espera um tema relacionado ou à alfabetização das crianças, ou algo relacionado à democratização do acesso à internet em si. O Alexandre, que é professor de língua portuguesa e de redação, aconselha estar atento aos assuntos que foram pauta no Senado, pois são estes que geralmente são escolhidos como tema da redação no exame. E os projetos que estão no auge, dos já aprovados e dos em votação, envolvem direitos dos animais, literacia familiar. Nós estamos também discutindo bastante sobre capacitismo, que esteve nas campanhas do Senado nos últimos tempos, bem como as teses envolvendo consumo de drogas, álcool, tabaco, que também estiveram bastante em voga durante o ano. O prazo já é curto. Afinal, o Enem já começa neste domingo, dia 17. Mas ainda há como se organizar para fazer uma boa redação.
Mas dar uma olhada pelos eixos temáticos pode ainda ser bastante produtivo para quem vai escrever domingo. Então, procurar um entendimento maior das macroáreas, da educação, da saúde, de formação de cidade ou de segurança pública pode ser bastante funcional. Outra dica é justamente começar pela redação, quando a mente ainda está fresca, e só depois revisar e passar o texto a limpo. O ideal é começar pela redação, sem dúvida. Digamos que a redação é a prova que envolve um maior nível de complexidade ou de esforço intelectual para a produção. Então, tanto o rascunho, o planejamento e a redação definitiva devem ser organizados na primeira hora de prova. Até porque, depois disso, a chance de você perder os raciocínios ou produzir um texto incoerente é muito maior. Além disso, estar atento aos textos de apoio também é uma boa dica para saber a direção temática que deverá tomar. E não se esqueça de propor uma solução. Vale 200 pontos, inclusive, na redação, é a construção da intervenção modificadora, né? Então você precisa lançar uma saída para aquilo que você discutiu e não para o tema de forma abrangente. A gente dá sequência agora a mais uma reportagem da série Madalena Gordiano. A gente mostra como foi o casamento em que lhe foi prometido uma pensão. A mulher simples achou que o casamento iria melhorar sua vida. Mal sabia Madalena Gordiano que sequer teria a oportunidade de morar com o marido. O caso foi parar na justiça. A acusação do Ministério Público Federal era de que o casamento de Madalena e Marino Lopes da Costa foi arranjado pelo casal Rigueira, pela mãe de Valdirene, Elvira Lopes da Costa, e pela mãe de Dalton, Maria das Graças Rigueira. Madalena, na época, com 27 anos, e o ex-combatente do Exército, de 78 anos, que era tio de Valdirene, se casaram no cartório da zona rural de Cajuri, próximo a Viçosa. Essa história, muitas pessoas falam, o casamento da Madalena foi arranjado, não foi arranjado. Foi ou não foi? Casei. Mas foi porque a Maria das Graças, foi porque a Elvira quis? Não. Foi porque alguém quis ou porque você quis? Não, nem sabia. Eu casei, sim. Pra mim ter minhas coisas, que eu não tinha dinheiro, né? Vou comprar um sabonete, porque eu sou moça ainda. Aceitei. Aí não era. Você queria viver uma vida melhor? Melhor, mas eu sabia que eu ia ter uma vida melhor. Não, qualquer jeito não era pouco dinheiro que veio. Mas você imaginava assim, que você ia casar e ia ficar morando longe dele? Não, te falaram isso? Sempre na casa, com eles. Tinha que morar. Mas longe do seu marido? É, ele morreu, faleceu. Pois é, faleceu. Mas aí você não morou com ele hora nenhuma? Não. Porque não deixaram sempre você? É lá da madrinha, eu e ele. Não podia morar em outro lugar, não trabalhar, nem nada. Então você nem namorou ele? Não. Madalena e Marino se casaram no final de 2001. Ele já estava doente. 2 anos depois, o estado de saúde se agravou e o tio de Valdirene morreu. Madalena, que vivia longe do marido, não foi ao velório, mas foram raros os encontros do casal. Só no dia do cartório que você conheceu ele? Só no cartório. Pessoa que eu cheguei a casar. Casar, sou pessoa viúva. E agora? Eu tenho a pensão dele. Mas Madalena conta que também não viu a pensão do marido, que hoje é de cerca de R$ 8.400. Não tinha acesso à conta e sequer sabia a senha do cartão para movimentar o dinheiro. O montante seria controlado pela família Rigueira e mais da metade está comprometido. Ainda seu dinheiro está comprometido? Tá. Ainda tem parte que está no financiamento que o Dalton fez. Tá, ainda tem um pouquinho ainda para resolver o caso. No financiamento que fez. Mas a ideia é de pegar esse dinheiro e investir, então, num bem para você ficar tranquila. Tranquila. Ainda não estou tranquila por causa dele ainda, né? Que vai ser dele. Problema. E agora você pensa em casar de novo? Você pensa em namorar? Não. Agora não. Agora é cuidar de você. Amanhã a gente mostra mais uma reportagem dessa série especial.
Depois do intervalo, a gente fala sobre o enfrentamento à pandemia em Patos de Minas. Fique ligado. Estamos de volta com a NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias dessa sexta-feira em Patos de Minas e região, no quadro Análise da Notícia. Primeiro, quem começa a falar comigo é o jornalista Odair Cardoso. Oi, Odair, boa noite. Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite pessoal de casa. Sexta-feira com chuva, finalzinho da tarde, sexta-feira com falta de energia elétrica, realmente é o fim de semana chegando e a gente passando apuros, mas estamos aqui firmes e fortes para trazermos a notícia aí para todo mundo. Pois é, pegou a gente aqui na redação bem desprevenida, essa falta de energia, né? Prejudicou muito o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente mostra uma matéria sobre isso, sobre esses transtornos, tanto aqui quanto fora também da emissora. Mas a gente começa daí com a análise dos dados da pandemia aqui em Patos de Minas, com aquelas telas que a gente sempre coloca no jornal para a gente entender como foi a evolução da doença nas últimas 24 horas. Bom, a gente já colocou aí na tela, essa primeira tela, né? Com os dados da pandemia. Daí, o que mais me chamou a atenção hoje foi que a gente não teve mudança no número de casos confirmados, né? Não teve mudança, o número permanece 4.699. Não, a justificativa da assessoria é que não foram lançados os dados no sistema, não se tem aí uma informação clara sobre o que teria provocado essa desatualização. Fato é que o número de casos confirmados não foi confirmado, não será no fim de semana, só na segunda-feira é que a gente vai ter aí informação sobre isso. Claro, alguma coisa aconteceu, né, algum problema, até porque esse serviço ele é feito dentro dos conformes, Jéssica, é um serviço aí de dados que ele tem sido feito regularmente, corretamente, desde a gestão passada, muito embora algumas vezes ou uma outra vez acontecem umas dificuldades nesses números, mas assim, de não atualizar, não me lembro de quando teria ocorrido. Então algo certamente aconteceu para que isso pudesse chegar nesse ponto. Nós tivemos aí a atualização mínima, né, de casos tratados, diferença de 4.181 para 4.182, certamente dados defasados, né? A gente deve ter muito mais casos tratados, é o reflexo aí dessa desatualização. O que se reflete também nos outros, né? Aí nessa também atualização dos números de recuperandos em casa, também nos números... Agora aí tem uma questão, me parece, Jéssica, que os números de UTI foram realmente repassados. Muito embora a gente fica naquela dúvida, né? Será que realmente nós temos esses números mesmo? Ontem eram 3, hoje são 6, dos 18 de ontem para os 17 de hoje, não é isso? Ali 19 de hoje, 19 não é isso? De hoje. 19 de hoje. Mas são números que a gente entende que foram aí computados e colocados nesse boletim de hoje, mas que provavelmente são bem diferentes dos que estão apresentados, até por causa dos casos confirmados que não foram lançados no sistema e provavelmente na segunda-feira teremos aí esse diferencial. Volto a dizer que a Prefeitura não explicou claramente, né? A assessoria não conseguiu explicar claramente o que teria ocorrido, informou apenas que esses dados eles não foram lançados no sistema quanto ao número de casos confirmados nesse intervalo de 24 horas de ontem, quinta-feira, para hoje, sexta-feira. A gente coloca agora a segunda tela, que é relativa à questão da ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas, e chamou muita atenção nessa segunda tela o aumento de pacientes, que ontem no boletim a gente tinha 20 pacientes nessa parte preta da tabela, né? E hoje a gente pulou para 40 pacientes, né, Odair? E quanto a isso, a assessoria de comunicação da Prefeitura disse que houve uma mudança em relação a esse número, aos dados que se referem a esse número, né? O que foi dito, Jéssica, é justamente isso que você citou aí. Foi feita uma mudança, de acordo com a assessoria, na forma de informar os dados do segundo boletim, que é esse boletim que a gente sempre mostra todos os dias, dessa taxa de ocupação da rede hospitalar. Segundo a Prefeitura, agora, e aí está na tela para as pessoas conferirem, aparece o total de leitos ocupados, ou seja, com pacientes de Patos de Minas e de outros municípios confirmados e suspeitos. E aí a nota da Prefeitura diz que antes apenas os residentes na cidade eram contabilizados no box em preto, e realmente era, né? Por isso, esse grande aumento de internados em UTIs e leitos clínicos em relação ao informe de ontem. Também não foi dito o porquê dessa mudança, né, Jéssica? Também não foi informado o porquê dessa mudança, dessa diferenciação
na maneira ou na forma de estar aí trazendo esses dados. Aí você percebe do dia 14 que era aí pacientes confirmados e suspeitos residentes em Patos de Minas em leitos públicos e privados. Esse dado aí à sua direita, à direita da sua tela, da sua TV, é o que a gente disse, né, que a Prefeitura informou, é a ocupação de leitos de pacientes, né, considerando pacientes de Patos de Minas e também de outros municípios que vêm para se tratar em Patos de Minas positivos e também suspeitos da Covid-19 para leitos públicos e privados. A diferença é muito grande justamente por isso. Antes a gente dava essa avaliação em quadros diferentes, agora eles vêm todos juntos. Vem todos juntos nesse boletim de taxa de ocupação. Ou seja, pulou aí de leitos de UTI de 5 para 14, né? Mas aí não se assuste não, porque são dados aí considerando todos os municípios, as pessoas de outros municípios que vêm se tratar aqui. E aí deu esse diferencial aí de 60,19 para 60,50, ou seja, um número bem aquém do que a gente tinha visto ontem. Explicado aí que foi justamente por causa disso, dessa modificação da própria Prefeitura em relação à maneira como esses números estão sendo apresentados. Pois é, durante o início da pandemia, a gente viu esses dados serem apresentados de maneiras diversas, né? Às vezes há alguma mudança nesse boletim, a gente então acompanha para ver se isso vai permanecer pelos próximos boletins a serem divulgados ou se foi uma mudança apenas, né, nessa sexta-feira. Bom, Daíra, agora a gente chama a repórter Paula Mota para conversar com a gente aqui também no quadro Análise da Notícia. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Odair, Jéssica, o pessoal de casa. É que a Paula acompanhou a primeira reunião do Comitê Covid-19 da gestão do prefeito Luiz Eduardo Falcão e traz também algumas informações aqui para o nosso bate-papo, Daí. Correto. Bom, Paula, primeiro, essa foi a primeira, então, né, reunião desse comitê né, do Covid-19. E o que chamou a atenção em primeiro lugar é que é um comitê mais enxuto, né? Tem menos pessoas que fazem parte desse comitê. Exatamente, são agora 10 pessoas com membros da Secretaria Municipal de Saúde, que coordena o comitê. Temos também membros da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal do Governo e Sociedade Civil, que pela conta somam aí 10 pessoas. Hoje na reunião tinham alguns outros participantes também, mas pelas imagens que nós fizemos lá na hora, era essa conta mesmo com os membros do comitê. Inclusive a gente fez essa pergunta na coletiva para o prefeito Luiz Eduardo Falcão a respeito dessa redução, né? E a resposta dele de imediato foi que no início da pandemia se precisava de um número maior de pessoas, de mais colaboradores, porque a gente estava naquele processo de compreender como que ia se fazer para organizar os protocolos e que agora que já tem tudo mais estruturado, que uma equipe menor, uma equipe mais reduzida, seria mais objetiva e poderia trabalhar de maneira mais rápida na elaboração dos protocolos do que fosse necessário daqui para frente. Bom, Paulo, eu imagino que um dos assuntos abordados na reunião deve ter sido a questão da onda amarela, né? Patos de Minas, então, agora está na onda amarela do Plano Minas Consciente. E o que ficou determinado, o que foi abordado em relação a isso? Sim, a Prefeitura ela decidiu que vai sim continuar aí dentro do Plano Minas Consciente, logo vai seguir o que determina a onda amarela. E aí entra aquela questão, né? O que pode, o que não pode funcionar. Basicamente, o que não vai poder é o que se resume aos eventos, né? Aos eventos de quaisquer tipos. Então, cinema, como já estava funcionando, é uma das coisas que agora não vai poder funcionar mais. A gente até falou a respeito do Parque do Mocambo, que tinha já a previsão de ser reaberto e agora não vai poder mais. E em relação aos bares, também nós falamos com o prefeito se poderia continuar funcionando como estava, vai poder continuar funcionando com consumo no local, inclusive. O que não vai poder ter, como tinha antes, é a questão dos eventos de shows, né, shows ao vivo no local, casas também de eventos, em geral, isso daí vai ter que ser restrito, vai ter que ser cortado nessa nova onda. Odair, a gente percebe que não há muita mudança da verde para a amarela, né? Principalmente isso que a Paula listou, são eventos, são outras atividades que costumam gerar aglomeração, que realmente ficam de fora, mas o comércio fica mantido. Eu só não concordo, Jéssica, aí com o Parque do Mocambo. É uma área aberta, é uma área
que poderia ser utilizada. Entendo que o Plano Minas Consciente diz isso, mas não consigo entender bem, até porque poderia ser feito ali um trabalho de controle de pessoas. Mas, enfim, é isso que o plano diz, né? Que é essa questão aí de estar minimizando esses impactos. A onda amarela, ela é intermediária e ela não impacta diretamente no comércio, como você disse aí. É inclusive uma onda que a cor dela é como se te desse aí um alerta, né? Cuidado que nós estamos indo para um caminho. Mas ela necessariamente não interrompe atividades comerciais, ela não tem impacto direto. Tá, tem algumas questões, tipo, não pode loja de aplicar piercing, né? Essa questão de tatuagens e outras coisas. O plano em si seguido na raiz, ele não permite isso. Mas o que é o amarelo? É o intermediário, é o alerta, é a chamada, é como se você parasse no sinal de trânsito. É como se você chegasse ali na esquina, no cruzamento, tem um sinal de trânsito, abriu o amarelo, você já fica esperto, fica ali atento, porque pode ali provocar justamente um acidente se você o avançar. E o que é esse nosso avançar? Para a pandemia. O avançar é a gente se cuidar e cuidar para não aglomerar e evitar as aglomerações. Agora, tem uma questão aí que na onda amarela a prefeitura precisa trabalhar, embora o prefeito tenha dito que não tem uma fiscalização, gente suficiente para fiscalizar a cidade de maneira como deveria ser, e a gente entende essa dificuldade, mas o que a gente entende também é que é preciso que sejam aí angariados esforços maiores para fiscalizar, porque o desrespeito, né, e o descumprimento de medidas simples aí por alguns segmentos comerciais, inclusive, ligado ao setor de bares, aí é frequente. Nós temos superlotação o tempo todo. O Odaí está dizendo que tem que fechar o meu bar. Não estou dizendo isso, não acho que tem que fechar. Acho que o comércio tem que continuar, acho que as pessoas precisam trabalhar. Tenho certeza que as pessoas precisam trabalhar, que as pessoas precisam realmente ter o sustento, o comerciante, o funcionário, as pessoas precisam se divertir também? Precisam, mas com muita cautela, tá? Tem que continuar aberto, precisa continuar aberto para sustentar, mas a maioria, né, aí boa parte, está desrespeitando regras, e não são só os grandes bares, não. Os pequenos bares também. Aí a gente está falando dos bairros, os bares que ficam nas regiões periféricas e principalmente aqueles que têm uma maior concentração, que tem um volume maior. Aqui na Major Gotti, quem já passou pela Major Gotti e observa os bares, vai realmente saber do que eu estou falando, tá? Sem apontar o dedo para esse ou para aquilo, mas quem não tem respeitado as regras, mesmo na onda verde, sabe muito bem do que a gente está falando. E essa onda amarela, se não tiver uma fiscalização efetiva para ela, não vai resolver coisa nenhuma, e os números vão continuar avançando, uma vez que boa parte das pessoas entende que isso não dá em nada, estar em ambientes aí bastante aglomerados, o que é um problema e o que sufoca aí literalmente sufoca a nossa rede hospitalar e vai nos deixar numa situação ainda pior do que nós já estamos, muito embora hoje não tenhamos tido aí os números atualizados. Eles estão crescendo, eles estão subindo e eles estão aí para todo mundo ver. Pois é, Odaí, a regra no papel, ela não é eficiente de maneira nenhuma, né? Paula, e você até comentou aqui com a gente na redação que esse assunto das fiscalizações foi abordado também, né? Sim, foi exatamente o que o Odaí já comentou, né? Que a resposta inicial do prefeito é que não existe uma equipe suficiente para fiscalizar todos os espaços, todos os locais, estabelecimentos, o tempo todo. E reforçou também a questão da conscientização, da população fazer a sua parte, dos locais também seguirem os protocolos que os órgãos de saúde, tanto do município, do estado, do país também já reforçaram por inúmeras vezes, e que há essa necessidade de ter uma colaboração geral para que a gente consiga aí driblar a doença. E nós também questionamos, né, nessa reunião, nossa equipe questionou, né, Paula, em relação à vacinação aqui em Patos de Minas. Qual que é a previsão e o que a cidade tem feito? Previsão ainda não foi abordado pelo prefeito, mas o que ele adiantou é que já está sim atrás dos equipamentos necessários, que assim que as doses chegarem, como o governador do estado também já anunciou,
que vai distribuir em doses iguais para os municípios e tão logo essas doses cheguem em Patos de Minas, elas serão distribuídas. Mas acredito que a partir da semana que vem a gente vai ter sim dados mais certos de questão de grupos prioritários, quem que vai se vacinar primeiro, quantas doses serão distribuídas, isso daí por hora é mais a partir da segunda-feira, por enquanto não temos. E agora a gente gira um pouquinho o assunto, é que uma queda de energia que perdurou por horas causou uma série de transtornos aqui no prédio da NTV. A nossa equipe teve o seu trabalho prejudicado e não é a primeira vez que isso acontece. A gente coloca na tela a reportagem. Era por volta de 4 horas da tarde quando tudo parou na nossa FM, NTV e Pato Já. A rádio ficou fora do ar em meio à programação do locutor David Bala. Deu um pique de energia e a gente está aqui sem ter o funcionamento dos equipamentos, dos transmissores, né, mesa de som, e fica impossibilitado de atender o ouvinte, de levar informação para a população. O Banco Mercantil do Brasil também ficou sem energia. Os caixas pararam de funcionar. A causa do apagão pode ter sido causada por um curto-circuito que aconteceu nesse poste de energia elétrica. Esse empresário, que tem uma concessionária de carros em frente ao poste, escutou quando os fusíveis estouraram. Estava atendendo um cliente que deu um estouro grande, parecendo um trovão forte. Você assustou na hora? Assustei, quem não assusta? Um tiro desse aqui, todo mundo assusta. O que você pensou que era? Não, eu imaginei que era um pombo trombando aí nos fios, que geralmente tromba desse tirão, sabe? Ter causado um curto-circuito aí, só pode ter sido isso. Estava chovendo. Depois da queda de energia, vários comerciantes aqui da Major Gotti, que estão próximos a esse poste de energia pública, ficaram comprometidos com toda essa situação. O Gilmar, por exemplo, é garçom em uma hamburgueria artesanal e no começo da noite já teve que interromper os pedidos aí, né? Ficou sem nenhuma condição de atender, né? Com certeza, nós estamos aguardando em Deus às 16 horas, já ligamos, outras pessoas ligaram, até agora não apareceu ainda. Agora a gente está preocupado, porque a gente tem que abrir a hamburgueria, tem funcionário aqui que já chegou, a partir das 5h30 a gente já começa a servir. Caso chegue pessoas, a partir das 7, 6h30 já liga 2 aplicativos, um iFood. Então a gente está preocupado com os prejuízos que poderá gerar e a gente está aguardando as pessoas virem consertar isso aí. Já ligou lá para a CEMIG? O que a CEMIG disse? Ela disse que a partir das 19 horas ia tem previsão, mas a gente não sabe, nem tem uma certeza. O barulho do hemocentro era do gerador, só assim para manter todo o estoque de sangue refrigerado. Aqui no Hospital Regional Antônio Dias, o fornecimento de energia não foi interrompido, ao contrário do hemocentro. Segundo técnicos, a alimentação do hospital se dá por outra rua, na Cônego Getúlio, que não teve nenhum problema. Depois de quase 3 horas de espera, técnicos da CEMIG vieram até o local. Trocaram 2 fusíveis e restabeleceram o fornecimento de energia. Comerciantes criticaram a demora. A CEMIG, às vezes que já aconteceu isso, não demorou muito não. Sempre eles vêm e resolvem o problema. Mas hoje está demorando. Hoje parece estar demorando um pouco, né? Já aconteceu outras vezes também. Não tem uma data não, mas já aconteceu outras vezes. E sempre demora assim para vir resolver o problema? Demora. Está demorando bastante. Muito prejuízo. Com certeza. A gente não tem como mexer, porque aqui dentro é muito escuro, não tem iluminação nenhuma. E agora está ficando mais à noite ainda, né? Está ficando pior. Mercadoria, risco de perder. Exatamente. Tem congeladores, tem carnes, tem freezer de bebida e tudo mais. Então a gente está preocupado, sim. Tá aguardando o pessoal da CEMIG aqui para fazer a religação. Pois é, Odair e Paula, nós tivemos uma série de transtornos aqui na redação, né? Ficamos no escuro, sem os equipamentos utilizados aqui no setor de jornalismo, para que as matérias, as reportagens, o jornal pudesse ser feito. Na nossa FM também, né? A rádio ficou fora do ar por um tempo. Enfim, não é realmente a primeira vez que isso acontece e sempre a demora em resolver o problema, ela sempre acontece, né? Não é a primeira vez, é algo que acontece frequentemente numa região central, numa cidade como Patos de Minas. A impressão que dá e a impressão que fica para quem utiliza, né, para o consumidor de energia elétrica, é que a CEMIG não faz manutenção há muito tempo na sua rede, a sua rede fica muito fragilizada, e aí alguém vai dizer assim, mas isso pode acontecer, estava chovendo. Claro que pode acontecer, estava chovendo. Mas aí, além dessa fragilidade que a gente percebe no mesmo trecho,
sempre o mesmo trecho. A gente percebe também uma dificuldade de logística, uma demora para atender uma região central, um prejuízo numa área comercial. E eu não estou falando só da nossa FM, do Patujá e da NTV não, que o prejuízo é grande, mas tem um banco aqui embaixo também, tem uma loja ali do lado, tem uma empresa ali do lado, tem pessoas que necessitam desse serviço. Então a impressão que dá é que a CEMIG reduz a quantidade de pessoas para prestar esse serviço e esse pessoal que presta serviço fica louco na rua trabalhando com um contingente, imagino eu, menor do que deveria ser, porque não justifica nunca uma cidade do tamanho de Patos de Minas demorar mais de 3 horas para resolver um problema tão simples como aquele. Pelas imagens aí foi possível observar e a gente estava daqui acompanhando. O servidor chegou, simplesmente levantou a escada, ou levou aquela haste, voltou a chave, ou sei lá o que, para o lugar, voltou a energia. Ou seja, um problema muito simples que mostra a fragilidade de uma rede que precisa de uma atenção da Companhia Energética de Minas Gerais, né? E também de uma falta de logística para atender esse consumidor. Você liga na CEMIG, você liga no 116, a informação que te dá foi antes das 4 da tarde, até as 18 provavelmente terá voltado, não voltou. Aí liga-se de novo, reclama, pede-se por favor, vamos tentar a partir até as 19, quer dizer, é um desleixo, né, da Companhia Energética de Minas Gerais com o seu consumidor quando uma situação como essa acontece. Isso mesmo. Bom, Odair, muito obrigada pela participação. Obrigada também, Paula, pelas informações, pela participação no NTV News dessa sexta-feira. Abraço para você, Jéssica, para Paula. Sempre um prazer participar aqui. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela participação e pelo convite de estar aqui. Bom, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Durante uma fiscalização na manhã desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal localizou um fuzil 762 escondido na estrutura de um veículo. A apreensão da arma aconteceu na BR-365. O condutor do veículo, de 46 anos, disse aos policiais que foi contratado na Bahia. Ele saiu de Ponta Porã e seguia em direção a Salvador. O homem é motorista de aplicativo e informou que foi contratado para trazer uma arma pequena e que não sabia que transportava uma arma de grosso calibre. Na manhã de hoje foi abordado um veículo Gol e durante a entrevista inicial o condutor demonstrou um nervosismo e isso aí fundou a equipe a fazer uma vistoria minuciosa no interior do veículo. Sendo que oculto no painel desse veículo foi encontrado um fuzil calibre 762, aparentemente é marca dos Estados Unidos, oriundo dos Estados Unidos, um fuzil antigo, porém personalizado, e 2 carregadores de fuzil 762. Agora o homem responderá pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo. A ele foi dado voz de prisão em flagrante, né, em princípio pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo. Vai ser conduzido à presença da autoridade policial que vai analisar os fatos e, consequentemente, vai responder aí pelo seu crime aí na justiça. O fuzil é uma arma de fabricação americana. O armamento foi usado na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos e tem seu uso restrito. Ela está com a marca, número de seta, tudo suprimido. Mas ela aparentemente é uma arma que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. E é uma arma de grosso calibre, uso restrito, o fuzil ainda é uso restrito e a pena chega até 8 anos de reclusão. A polícia ainda irá investigar sobre possíveis munições que possam ainda estar no veículo. A gente ainda está trabalhando no veículo para tentar ver se logra êxito em localizar alguma outra eventual ilicitude que tiver dentro do veículo. Ressalto que até o momento o que foi encontrado foi o fuzil e os 2 carregadores, mas a gente ainda não deu por encerrado a procura dentro do veículo. Jogadores e comissão técnica da URT foram apresentados nessa manhã no estádio Zama Maciel. A equipe se prepara para a disputa do módulo 1 do Mineiro, que terá início no dia 28 de fevereiro. O elenco da URT se apresentou na manhã desta sexta-feira no estádio Zama Maciel. 19 jogadores, além da nova comissão técnica, já estão nos preparativos para o início dos trabalhos na pré-temporada do Campeonato Mineiro.
A presidente do time, Maria Isabel, sabe que será um campeonato difícil, mas a escolha dos jogadores pode fazer a diferença em campo. É um elenco jovem, é um elenco que tem toda uma história por trás, foi analisado e a gente acredita que é um grupo que vai chegar lá na frente, é um grupo que está focado. Mostramos para eles a importância que é defender o escudo da URT, essa camisa azul da URT, e a gente acredita nesse grupo e creio que a URT esse ano vai chegar com sucesso. A URT estreia no Campeonato Mineiro no dia 28 de fevereiro, jogando contra o Atlético. Apesar de começar os trabalhos do zero, o treinador Fajardo está com muitas expectativas. Davi, zagueiro do time, teve a oportunidade de jogar os 2 últimos jogos da URT e agora retorna ao Trovão Azul focado. Recomeço, eu acho que agora a gente é outro campeonato, né? A gente vai reviver desde o início aqui toda a pré-temporada agora com professores e a gente espera fazer uma grande competição e brigar em cima da tabela. Meia Leilson veio do América de Natal e está entre os novos contratados do time. O desafio é grande, mas o jogador garante aos torcedores um bom desempenho da URT. O trabalho é dentro de campo e dar o máximo, né, para conseguir almejar as coisas aí para o URT. Agora, Fajardo irá intensificar o treino físico nas primeiras semanas e depois focar no trabalho técnico e tático dos jogadores. A gente já tem 5 semanas montadas de treinamento, né? Toda a comissão técnica, já 5 semanas montada. E a gente vai executar. Logicamente, as primeiras semanas a gente vai dar uma ênfase maior à questão da parte física, vai dar uma base física, né? E depois, a partir da terceira semana, já entramos no trabalho técnico, tático, né? E já mais para o final, perto da estreia, alguns jogos, treinos, para que a gente possa estar mais adaptado ao que é o jogo, né? Mas para isso tudo tem uma cadeia, né? A gente segue essa cadeia, dando prioridade no início à parte física. Assim a gente encerra a edição desta sexta-feira do NTV News. Muito obrigada a você de casa pela companhia, pela audiência. A gente traz mais informações amanhã, a partir das 19h. Tenha uma ótima noite.